Existe um véu invisível que separa muitos filhos de Deus da plenitude de sua revelação. Não é um véu de tecido, mas um véu tecido por pensamentos contaminados, memórias não processadas e padrões mentais que aprisionam a alma. Quantas vezes você já orou pedindo direção divina, mas sua mente estava tão poluída por ansiedades que não conseguiu ouvir a voz suave do Espírito? Quantas vezes Deus falou, mas você não discerniu porque seus pensamentos estavam ocupados demais com as vozes do mundo? A palavra de Deus é clara em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe esta verdade profunda. A renovação da mente não é opcional para quem deseja conhecer a vontade de Deus. É um mandamento, é um caminho, é a ponte entre a cegueira espiritual e a visão celestial. Deus não abre os olhos espirituais de uma mente caótica. Ele não derrama revelação sobre um terreno contaminado por ressentimentos, amarguras e pensamentos carnais. A purificação mental é o solo preparado onde as sementes da revelação divina podem germinar e produzir frutos de sabedoria, discernimento e autoridade espiritual. Pense em Moisés diante da sarça ardente. Deus lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Antes da revelação do nome de Deus, antes da comissão divina, veio a purificação. Moisés precisou remover o que estava entre ele e o chão sagrado. Da mesma forma, você precisa remover o que está entre sua mente e a presença de Deus. As sandálias de Moisés representam tudo aquilo que carregamos que não pertence ao território santo. Orgulho, incredulidade, julgamentos precipitados, pensamentos impuros. Sua mente é o campo de batalha mais estratégico da sua vida espiritual. É ali que o inimigo lança suas flechas de dúvida, desespero e distorção. É ali que ele planta sementes de confusão, comparação e condenação. Mas também é ali que Deus deseja estabelecer seu trono, sua paz, sua verdade inabalável. 2 Coríntios 10:4-5 declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe a linguagem de guerra? Fortalezas, sofismas, altivez, pensamentos que precisam ser levados cativos. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Sua mente abriga fortalezas mentais construídas ao longo de anos por experiências dolorosas, ensinamentos equivocados, traumas não curados. Essas fortalezas bloqueiam sua visão espiritual. Elas são muros que impedem que você veja o que Deus está fazendo, o que Ele está dizendo, o que Ele preparou para você. Quando você purifica sua mente, não está apenas eliminando pensamentos negativos. Você está derrubando altares, está desmantelando sistemas de crenças que contradizem a palavra de Deus. Está recusando acordos mentais que você fez com a mentira. Cada pensamento que você confronta com a verdade bíblica é uma vitória. Cada vez que você substitui uma mentira por uma declaração das Escrituras, você está purificando o templo da sua mente. Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores. Ele virou as mesas. Ele não tolerou que a casa de seu pai fosse transformada em covil de ladrões. Sua mente é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Mas quantos mercadores você tem permitido negociar dentro desse espaço sagrado? Quantas vozes estranhas têm estabelecido seus negócios no lugar que deveria ser consagrado apenas à voz de Deus? A purificação mental exige vigilância, exige intencionalidade. Exige que você pare de consumir passivamente tudo o que o mundo oferece
e comece a filtrar cada informação, cada conversa, cada imagem através do filtro da palavra. Filipenses 4:8 nos dá o padrão divino. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este versículo não é uma sugestão gentil, é um mandamento específico sobre o gerenciamento dos seus pensamentos. Deus está dizendo: controle aquilo que ocupa sua mente. Escolha conscientemente onde sua atenção vai repousar. Não permita que qualquer coisa estabeleça residência no território da sua mente, sem antes passar pelo teste da verdade, da pureza, da justiça. Muitos crentes vivem em trevas espirituais, não porque Deus não esteja falando, mas porque suas mentes estão tão saturadas de ruído que não conseguem discernir a frequência celestial. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma multidão gritando. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela espera o silêncio, ela aguarda a purificação. Quando Elias buscou ouvir a voz de Deus, não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi no vento impetuoso. Foi na voz mansa e delicada. Deus fala no sussurro, mas você só ouve o sussurro quando silencia o clamor interno. E você só silencia o clamor quando purifica a fonte dos pensamentos perturbados. Davi clamou no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Perceba que Davi conectou pureza de coração com firmeza de espírito. Mente pura produz espírito firme. Pensamento purificado gera estabilidade espiritual. Quando seus pensamentos são governados pela verdade de Deus, suas emoções não são mais reféns das circunstâncias. Sua fé não é mais abalada por cada vento de doutrina ou cada onda de dificuldade. A purificação mental é o portal para a visão espiritual. É impossível ver o reino de Deus com clareza quando sua mente está entupida com lixo emocional, ressentimentos guardados, julgamentos duros, fantasias pecaminosas. Jesus disse em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja a promessa: pureza produz visão. Limpeza interior resulta em percepção divina. Você quer ver Deus operando em sua vida? Purifique sua mente. Você quer discernir a vontade dele com clareza? Limpe o terreno mental. Você quer ouvir sua voz sem interferência? Silencie as vozes que não vêm dele. Este não é um processo místico, é um processo bíblico, prático, diário. Cada manhã você escolhe com o que alimentará sua mente. Cada noite você decide o que permitirá permanecer em seus pensamentos antes de dormir. A transformação espiritual começa quando você para de justificar padrões mentais que Deus já condenou. Muitos crentes carregam uma teologia de graça que os impede de confrontar suas próprias áreas de desobediência mental. Eles dizem: Deus me aceita como sou. Sim, Ele aceita, mas Ele não o deixa como está. A graça não é permissão para permanecer na imundície mental. A graça é o poder que capacita você a viver em santidade de pensamento. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Paulo descreveu essa batalha em Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esta é a realidade que muitos tentam negar. Existe uma lei em operação dentro de você que milita contra a mente renovada. E essa lei não descansa. Ela trabalha incansavelmente para puxá-lo de volta aos padrões antigos, aos pensamentos corrompidos, às fortalezas familiares. Mas a vitória está disponível. A mesma passagem que descreve a guerra também proclama a libertação. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
A vitória sobre a mente caótica não vem por força de vontade, não vem por técnicas de autoajuda, vem através de Cristo. Ele é o libertador da sua mente. Ele é quem rompe as cadeias dos pensamentos obsessivos, das memórias tóxicas, dos padrões destrutivos. Purificar a mente é um ato de guerra espiritual. Você precisa entender que está lidando com forças que não querem que você veja com clareza. O inimigo sabe que se sua mente for purificada, sua visão espiritual será aberta. E quando sua visão espiritual é aberta, você se torna perigoso para o reino das trevas. Você começa a discernir estratégias demoníacas. Você identifica enganos antes que eles enraizem. Você percebe oportunidades divinas que outros perdem por estarem cegos espiritualmente. Considere a história do servo de Eliseu em 2 Reis 6. Quando o exército sírio cercou a cidade, o servo entrou em pânico. Ele via apenas a ameaça física, mas Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos do rapaz, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A realidade espiritual sempre foi superior à realidade física, mas o servo não podia ver até que seus olhos fossem abertos. Você está cercado por recursos celestiais que não consegue ver porque sua visão espiritual está bloqueada. Anjos estão ao seu redor. Em presença de Deus está mais próxima do que você imagina. Portas estão abertas no invisível, mas você precisa de olhos purificados para enxergar essas realidades. E olhos purificados vêm de uma mente purificada. O que contamina sua mente? Talvez seja amargura guardada por anos. Talvez seja pornografia consumida em segredo. Talvez seja inveja que você disfarça de admiração. Talvez seja a incredulidade que você chama de realismo. Seja o que for, Deus está chamando você para trazê-lo à luz. 1 João 1,7 promete: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa expor o que está escondido, significa confessar o que está oculto, significa renunciar o que você tem protegido. E quando você anda na luz, o sangue de Jesus faz o que nenhuma outra coisa pode fazer. Purifica completamente, não parcialmente, não superficialmente, completamente. A purificação mental não é sobre esforço humano, é sobre rendição divina. Você não consegue limpar sua própria mente da mesma forma que não consegue limpar seu próprio coração. Mas você pode apresentar sua mente a Deus e permitir que o Espírito Santo faça a obra de purificação. Você pode cooperar com o processo ao rejeitar ativamente pensamentos impuros e escolher intencionalmente pensamentos que honram a Deus. Pense em um filtro de água. Ele não cria água pura. Ele remove as impurezas da água que passa por ele. Sua responsabilidade não é criar pensamentos perfeitos. Sua responsabilidade é filtrar os pensamentos que entram em sua mente, permitindo que apenas aqueles alinhados com a verdade de Deus permaneçam. Isso exige disciplina, exige vigilância constante, exige que você esteja acordado espiritualmente. Jesus advertiu em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância precede a vitória. Você não pode purificar o que não monitora. Você não pode transformar o que não confronta. Muitos crentes vivem no piloto automático mental, permitindo que qualquer pensamento entre e saia sem questionamento. Então se perguntam por que não têm paz, por que não ouvem a voz de Deus, por que não experimentam um avanço espiritual. A visão espiritual é consequência da pureza interior. Quando Isaías viu o Senhor assentado sobre o trono, alto e sublime, sua primeira reação não foi de alegria, foi de quebrantamento. Ai de mim, estou perdido,
Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías viu a santidade de Deus e reconheceu sua própria impureza. Mas a história não termina na condenação. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva do altar e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus não apenas revela impureza, Ele purifica. Ele não apenas expõe pecado, Ele perdoa. E depois da purificação vem a comissão. Depois que Isaías foi purificado, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, agora purificado, pôde responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. A purificação precedeu a missão. A limpeza interior habilitou o chamado exterior. Você tem um chamado sobre sua vida. Deus tem planos específicos, detalhados, poderosos para você. Mas muitos nunca caminham nesse chamado porque suas mentes estão tão poluídas que não conseguem ouvir as instruções divinas. Eles oram por direção, mas suas mentes estão tão cheias de vozes contraditórias que a voz de Deus é abafada. Eles buscam visão, mas seus olhos espirituais estão tão embaçados por pensamentos carnais que não conseguem ver o que está bem diante deles. Deus está estendendo uma brasa viva do altar celestial em direção à sua mente hoje. Ele quer purificar seus pensamentos. Ele quer limpar suas memórias. Ele quer remover as camadas de contaminação que têm bloqueado sua visão espiritual. Mas Ele espera sua cooperação. Ele espera que você abra mão do controle e permita que Ele faça a obra profunda de purificação. A mente purificada não é uma mente vazia, é uma mente cheia da palavra de Deus. Existe uma diferença crucial entre esvaziar a mente através de práticas místicas e encher a mente com verdade bíblica. O vazio atrai espíritos imundos. A plenitude da palavra repele as trevas. Jesus ensinou em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito imundo sai de um homem, ele vaga por lugares áridos buscando repouso. E se ele retorna e encontra a casa vazia, ele traz consigo 7 outros espíritos piores, e o estado final daquele homem se torna pior que o primeiro. Você não pode apenas remover pensamentos impuros. Você precisa substituí-los com pensamentos celestiais. Não basta dizer, não vou mais pensar nisso. Você precisa dizer, vou pensar nisto, e escolher ativamente uma verdade bíblica para ocupar aquele espaço mental. A natureza abomina o vácuo. Sua mente não permanecerá vazia. Ou você a preenche com a palavra de Deus, ou o inimigo a preencherá com suas mentiras. Josué 1:8 estabelece o princípio. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra dia e noite. Isso não é sugestão, é a fórmula divina para o sucesso e a prosperidade. E prosperidade aqui não significa apenas dinheiro. Significa plenitude, significa uma vida que floresce em todas as áreas. Quando você medita na palavra, você está programando sua mente com a verdade de Deus. Você está criando sulcos mentais por onde seus pensamentos fluirão naturalmente. Assim como a água segue o caminho de menor resistência, seus pensamentos seguirão os padrões que você estabeleceu através da meditação constante. Se você meditar em ansiedade, seus pensamentos fluirão para o medo. Se você meditar na palavra, seus pensamentos fluirão para a fé. Davi declarou no Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele entendeu que a palavra guardada no coração é a defesa contra o pecado. Não é suficiente ouvir a palavra aos domingos. Não é suficiente ler um versículo pela manhã.
Você precisa guardar a palavra. Você precisa escondê-la tão profundamente dentro de você que ela se torne sua primeira resposta a qualquer situação. A mulher do fluxo de sangue enfrentou 12 anos de sofrimento, 12 anos de exclusão social, 12 anos de gastos com médicos que não a curaram. Mas algo aconteceu em sua mente antes de acontecer em seu corpo. Ela disse dentro de si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Observe isso. A cura começou com um pensamento, começou com uma declaração mental de fé. Ela purificou sua mente da desesperança e encheu esse espaço com fé específica na capacidade de Jesus para curá-la. Sua fé nunca ultrapassará seus pensamentos. Se você pensa pequeno, sua fé será pequena. Se você pensa em limitações, sua fé será limitada. Mas se você purifica sua mente e a enche com as promessas de Deus, sua fé crescerá exponencialmente. Romanos 10:17 confirma: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não é gerada no vácuo, ela é gerada pela exposição constante e intencional à palavra de Deus. Quantas horas por dia você expõe sua mente à palavra de Deus? Agora compare com quantas horas você expõe sua mente às redes sociais, às notícias, aos programas de televisão. O que domina sua atenção domina sua mente. E o que domina sua mente determina sua visão espiritual. Você não pode alimentar sua mente com lixo e esperar colher visão celestial. Paulo instruiu Timóteo em 1 Timóteo 4:15-16. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meditar e ser diligente. Estas são ações contínuas, não são eventos únicos. É um estilo de vida de disciplina mental intencional. A visão espiritual aberta permite que você veja além das circunstâncias naturais. Permite que você perceba oportunidades onde outros veem obstáculos. Permite que você identifique soluções divinas que a mente carnal não consegue conceber. Quando seus olhos espirituais são abertos, você enxerga o mundo através da perspectiva do céu, não através da perspectiva da terra. José tinha visão espiritual. Enquanto estava na prisão, injustamente acusado e aparentemente esquecido, ele não viu apenas grades. Ele viu preparação. Ele não viu apenas injustiça. Ele viu processo divino. E quando Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, José, com sua visão espiritual afiada, discerniu o plano de Deus para preservar nações inteiras. Ele viu além do natural. Ele percebeu o sobrenatural. Mas considere isto: se José tivesse permitido que sua mente fosse consumida por amargura contra seus irmãos, ressentimento contra a esposa de Potifar, ou desesperança por estar esquecido na prisão, sua visão espiritual teria sido obscurecida. Ele escolheu purificar sua mente das toxinas emocionais. Ele escolheu manter seu coração alinhado com Deus, mesmo quando as circunstâncias gritavam que Deus o havia abandonado. Sua mente purificada protege sua visão espiritual. Ela age como um escudo que repele as flechas ardentes do maligno. Efésios 6:16 fala sobre o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados. E onde a fé reside? Na mente renovada. Quando sua mente está firmada em Deus, nenhuma acusação do inimigo encontra terreno fértil. Nenhuma mentira consegue se enraizar. Nenhuma dúvida consegue florescer. Isaías 26:3 promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mente firme, propósito firme. Isto não acontece por acidente. Acontece por escolha deliberada. Você decide onde sua mente vai se firmar.
Você decide em que seus pensamentos vão habitar. E quando você escolhe firmar sua mente em Deus, a paz perfeita se torna sua porção. Muitos crentes vivem em turbulência mental constante porque nunca aprenderam a firmar suas mentes. Eles permitem que cada vento de circunstância os leve para cá e para lá. Cada notícia ruim desestabiliza. Cada desafio derruba. Cada atraso desanima. Por quê? Porque suas mentes não estão firmadas. Elas estão flutuando à mercê das ondas externas. Mas quando você purifica sua mente e a firma em Deus, você se torna inabalável. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque seu ponto de referência mudou. Você não está mais olhando para as ondas, você está olhando para aquele que comanda as ondas. Você não está mais medindo sua vida pelas métricas do mundo. Você está medindo sua vida pelas promessas de Deus. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve seus olhos em Jesus. No momento em que ele desviou seu olhar para as ondas, começou a afundar. Sua mente determinou sua experiência. Quando sua mente estava focada em Cristo, o impossível se tornou possível. Quando sua mente se fixou no problema, a fé desmoronou. Isto é verdade para você também. O foco da sua mente determina a força da sua fé. A purificação mental é diária. Você não purifica sua mente uma vez e pronto. Você purifica diariamente, momento a momento. Cada pensamento que surge, você o captura e o leva cativo a Cristo. Você examina se ele está alinhado com a verdade de Deus ou se é uma mentira disfarçada. E você escolhe rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Existe um preço a pagar pela purificação mental, mas o custo de permanecer em contaminação é infinitamente maior. O preço é morrer para padrões antigos. É renunciar pensamentos que você acalentou por anos. É confrontar memórias que você preferiu enterrar em vez de processar. É desistir de mecanismos de defesa que você construiu para se proteger, mas que na realidade estão aprisionando você. Jesus disse em Mateus 16, 24, 25, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Negar a si mesmo começa na mente. É dizer não aos seus próprios pensamentos quando eles contradizem os pensamentos de Deus. É escolher a vontade dele acima dos seus desejos carnais. É crucificar a carne diariamente, e a carne começa com pensamentos carnais. Há algo poderoso que acontece quando você decide que não viverá mais como refém dos seus próprios pensamentos. Quando você declara guerra contra fortalezas mentais que têm governado sua vida. Quando você diz, chega, hoje eu retomo o controle. Hoje eu me submeto a Deus e resisto ao diabo. Tiago 4:7. Garante que quando você resiste ao diabo, ele foge. Mas a resistência precisa começar na mente. O diabo não tem autoridade sobre você além daquela que você lhe concede através dos seus pensamentos. Ele planta uma sugestão. Se você a aceita e medita nela, ela se torna imaginação. Se você continua alimentando aquela imaginação, ela se transforma em fortaleza. E a fortaleza então governa áreas inteiras da sua vida. Mas tudo começou com um pensamento que não foi capturado, um pensamento que não foi rejeitado. Daniel decidiu em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei. Ele tomou essa decisão antes de ser testado. Ele estabeleceu sua posição mentalmente antes de enfrentar a situação fisicamente. E por causa dessa decisão prévia, quando a tentação veio, ele já sabia como responderia. Sua mente estava firmada. Sua escolha estava feita. Você precisa tomar decisões prévias sobre o que permitirá em sua mente. Não espere estar no meio da tentação para decidir se resistirá. Decida agora.
Estabeleça limites agora. Determine agora que tipos de pensamentos você aceitará e que tipos você rejeitará imediatamente. Quando a tentação vier, e ela virá, você não precisará debater consigo mesmo. Você simplesmente aplicará a decisão que já tomou. A visão espiritual permite que você veja armadilhas antes de cair nelas. Permite que você discirna espíritos antes que eles causem danos. Permite que você reconheça falsidade disfarçada de verdade. Provérbios 20:12 declara: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus criou você com capacidade de ouvir e ver espiritualmente, mas essa capacidade precisa ser ativada através da purificação. Pense em uma janela suja. Quanto mais sujeira se acumula, menos luz passa. Eventualmente, a janela fica tão opaca que você não consegue ver através dela. Sua mente é como essa janela. Cada pensamento impuro, cada memória não perdoada, cada padrão mental tóxico adiciona outra camada de sujeira. E quanto mais sujeira se acumula, menos luz divina consegue penetrar. Mas a boa notícia é que a janela pode ser limpa. Não importa quão opaca ela se tornou. Não importa quantas camadas de sujeira se acumularam ao longo dos anos. O sangue de Jesus é o purificador supremo. Ele limpa o que nenhum outro agente pode limpar. Ele remove manchas que parecem permanentes. Ele restaura transparência onde havia opacidade. Jeremias experimentou essa purificação transformadora. Ele foi chamado profeta ainda no ventre. Mas quando Deus o comissionou, Jeremias respondeu: Ah, Senhor Deus, não sei falar, porque sou ainda um menino. Sua mente estava cheia de limitações autoimpostas. Ele via suas fraquezas, não o poder de Deus. Mas Deus não aceitou essa narrativa mental. Ele estendeu sua mão, tocou a boca de Jeremias e disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus confrontou a fortaleza mental de Jeremias. Ele substituiu a autoimagem limitada por identidade profética. Ele purificou o pensamento de incapacidade e implantou convicção de chamado. E Jeremias, com sua mente renovada, tornou-se um dos profetas mais poderosos de Israel, enfrentando reis, confrontando nações, declarando verdades que mudaram o curso da história. O que Deus fez por Jeremias, Ele quer fazer por você. Ele quer confrontar as fortalezas mentais que o mantêm pequeno. Ele quer desmantelar as narrativas limitantes que você tem acreditado sobre si mesmo. Ele quer implantar em sua mente uma revelação tão poderosa de quem você é nele, que sua vida nunca mais será a mesma. Mas isso requer sua cooperação. Deus não violará seu livre-arbítrio. Ele não forçará a purificação sobre você. Ele estende a mão, mas você precisa receber. Ele oferece a verdade, mas você precisa soltar a mentira. Ele apresenta nova identidade, mas você precisa renunciar à velha. 2 Coríntios 5,17 declara: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura. Mas muitos crentes vivem como criaturas velhas, porque suas mentes não foram renovadas. Eles têm nova natureza espiritual, mas velhos padrões mentais. E esses velhos padrões os impedem de experimentar a plenitude da nova criação. Renovar a mente não é trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. Isso é psicologia. Renovar a mente é substituir mentiras por verdade bíblica. É alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus. É pensar sobre você, sobre Deus, sobre o mundo, da mesma forma que ele pensa. Isaías 55:8-9 revela: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Existe uma distância entre seus pensamentos naturais e os pensamentos de Deus. E fechar essa distância exige que você eleve seus pensamentos, que você discipline sua mente para pensar em níveis celestiais, não terrenos. Quando sua mente é purificada e elevada, sua visão espiritual se expande. Você começa a ver possibilidades que antes eram invisíveis. Você discerne soluções que antes estavam ocultas. Você percebe a mão de Deus trabalhando em situações que pareciam abandonadas. Considere Elias no Monte Carmelo. Ele estava sozinho contra 450 profetas de Baal. Naturalmente falando, ele estava em desvantagem esmagadora. Mas Elias não operava no natural. Ele via com visão espiritual. Ele sabia que um com Deus é maioria. Ele discerniu que aquela batalha não seria decidida por números, mas por poder divino. E quando ele orou, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água que estava no rego. Sua visão determina sua coragem. Elias teve coragem para enfrentar aqueles profetas porque sua visão espiritual lhe mostrava a realidade invisível. Ele não via apenas 450 homens. Ele via o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. E essa visão lhe deu ousadia sobrenatural. A mente purificada é uma fortaleza contra enganos. Nestes últimos dias, Jesus advertiu que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Mateus 24:24 alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como você não será enganado? Através de visão espiritual aguçada. E visão espiritual aguçada vem de mente purificada pela palavra. Quando você conhece profundamente a voz de Deus, você reconhece instantaneamente vozes estranhas. Quando você está imerso na verdade bíblica, você detecta imediatamente distorções doutrinárias. Quando sua mente é governada pelo Espírito Santo, você discerne espíritos que operam disfarçados de luz. 1 João 4:1 instrui: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provar os espíritos exige discernimento, e discernimento é produto de visão espiritual aberta. Você não pode discernir com mente contaminada. Você não pode provar espíritos quando sua própria vida espiritual está comprometida por padrões mentais pecaminosos. A purificação não é opcional se você deseja navegar com segurança pelos desafios espirituais destes tempos. Há uma fome crescente por experiências espirituais, mas nem toda experiência espiritual vem de Deus. Existem experiências falsificadas, sensações manufaturadas, manifestações demoníacas disfarçadas de mover do espírito. E a única forma de distinguir entre o genuíno e o falso é através de visão espiritual clara, alimentada por mente purificada e saturada na palavra. Os bereanos foram elogiados em Atos 17:11, porque examinavam cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Eles não aceitavam cegamente o que ouviam, mesmo vindo de apóstolos. Eles comparavam tudo com as Escrituras. Essa é a marca de maturidade espiritual. Essa é a evidência de visão espiritual funcionando adequadamente. Sua mente purificada funciona como um sistema de filtragem espiritual. Ela não permite que qualquer ensinamento, qualquer profecia, qualquer revelação entre sem passar pelo teste da palavra. E quando algo não se alinha com as Escrituras, você o rejeita imediatamente, independentemente de quão espiritual pareça ou de quão conhecido seja quem o apresenta. Paulo advertiu em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Esta é uma declaração forte. Mesmo se um anjo aparecesse pregando algo contrário à verdade estabelecida, deveria ser rejeitado. Como você saberia que é contrário? Através de conhecimento profundo da palavra, implantado em uma mente purificada. Muitos crentes são enganados porque não conhecem as Escrituras. Eles vivem de experiências em vez de verdade. Eles buscam sensações em vez de santidade. Eles desejam manifestações em vez de transformação genuína. E essa abordagem os torna vulneráveis a todo tipo de engano. Jesus, no Getsêmani, nos dá um modelo poderoso de mente submetida à vontade de Deus. Ele estava enfrentando a maior pressão emocional e mental que qualquer ser humano já enfrentou. Ele suou gotas de sangue sob o peso daquela angústia. Mas ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mesmo sob pressão extrema, ele purificou sua mente humana ao alinhá-la completamente com a vontade do Pai. Você enfrenta pressões, talvez não tão intensas quanto as de Jesus no Getsêmani, mas pressões reais, pressões financeiras, pressões relacionais, pressões de saúde, pressões ministeriais. E sob essas pressões, sua mente pode ficar turva. Seus pensamentos podem se tornar caóticos, suas emoções podem dominar sua razão. É exatamente nesses momentos que você precisa fazer o que Jesus fez. Você precisa levar seus pensamentos cativos. Você precisa submeter sua vontade à vontade de Deus. Você precisa purificar sua mente ao recusar pensamentos de desespero, dúvida e derrota. E você precisa encher esse espaço com verdades bíblicas sobre quem Deus é e o que Ele prometeu. Hebreus 4:12 revela: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra não apenas informa, ela transforma. Ela penetra nas camadas mais profundas do seu ser e faz cirurgia espiritual, separando o que é de Deus do que é carnal, o que é verdade do que é mentira. Quando você medita na palavra, você está permitindo que ela faça essa obra de separação. Você está apresentando sua mente para a cirurgia divina, e essa cirurgia dói. Confrontar padrões mentais que você carregou por décadas não é confortável. Renunciar pensamentos que se tornaram parte da sua identidade é doloroso, mas a dor da cirurgia é temporária. A cura que ela produz é eterna. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele também cometeu pecados graves: adultério, assassinato, engano. Como ele manteve seu coração alinhado com Deus apesar dessas falhas? Ele purificava sua mente através do arrependimento genuíno. O Salmo 51 é o registro dessa purificação. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Davi não negou seu pecado, não minimizou, não justificou. Ele o confessou abertamente e pediu purificação. E Deus, que vê o coração, restaurou Davi. Não porque Davi era perfeito, mas porque ele mantinha uma postura de mente aberta à correção divina. Ele não endureceu seu coração. Ele não construiu fortalezas de justificativa. Ele manteve sua mente maleável nas mãos de Deus. Sua mente precisa permanecer maleável. Não pode endurecer através de orgulho, rebeldia ou teimosia. Provérbios 28:14 adverte: feliz o homem que sempre teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Temer a Deus é manter reverência constante, é reconhecer que você não sabe tudo, é permanecer humilde diante da correção divina, é manter sua mente aberta para ser moldada continuamente pela verdade. A visão espiritual não é estática, ela cresce à medida que você cresce.
Ela se aprofunda à medida que você se aprofunda em Deus. Paulo orou em Efésios 1, 18, 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Observe que Paulo orou para que os olhos do coração fossem iluminados. Não os olhos físicos, os olhos do coração, os olhos espirituais. E essa iluminação tem propósito específico para que você saiba sua esperança, sua herança, o poder disponível a você. Quando sua visão espiritual é aberta, você não apenas acredita essas verdades teoricamente. Você as conhece experiencialmente. Você as vê operando em sua vida. Muitos crentes têm conhecimento teológico sem revelação espiritual. Eles conhecem doutrinas, mas não conhecem Deus intimamente. Eles estudaram a Bíblia, mas nunca permitiram que a Bíblia os estudasse. Há uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. E essa diferença é revelada através de visão espiritual. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele não estava pedindo informação. Ele estava pedindo revelação. Ele já tinha experimentado milagres, já tinha visto o poder de Deus, mas ele queria mais. Ele queria ver a própria natureza de Deus, e Deus respondeu, permitindo que sua bondade passasse diante de Moisés. Você pode ter visto o poder de Deus operando, pode ter experimentado respostas de oração, mas há mais disponível. Há níveis mais profundos de revelação, há intimidade maior com o divino, e tudo isso se torna acessível quando você purifica sua mente e abre sua visão espiritual. O processo de purificação mental não acontece em isolamento. Acontece em comunhão com Deus. Acontece através de tempo deliberado em sua presença. Acontece quando você desliga o barulho do mundo e sintoniza na frequência do céu. Salmo 46:10 instrui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio, no aquietamento, você conhece Deus de formas que o barulho nunca permitirá. Nossa geração perdeu a arte do silêncio. Estamos constantemente bombardeados por informação, entretenimento, notificações, demandas, e nesse barulho constante, a voz suave de Deus é abafada. Não porque Ele não está falando, mas porque nós não estamos ouvindo. Nossas mentes estão tão saturadas de ruído que não há espaço para a palavra tranquila do Espírito. Elias encontrou Deus não no terremoto, não no fogo, não no vento forte. Ele encontrou Deus no sussurro. Mas imagine se Elias estivesse usando fones de ouvido, ouvindo música. Imagine se ele estivesse checando mensagens do celular. Ele teria perdido completamente a voz de Deus. O sussurro exige atenção, exige quietude, exige mente purificada de distrações. Você precisa criar momentos de silêncio deliberado em sua vida. Momentos onde seu telefone está desligado, onde a televisão não está ligada, onde não há música de fundo. Apenas você e Deus. E nesses momentos, você permite que o Espírito Santo faça a obra profunda de purificação mental que não pode acontecer no barulho. Jesus regularmente se afastava das multidões para lugares solitários para orar. Lucas 5,16 registra: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava desses momentos de solitude, quanto mais nós. Se ele priorizava tempo sozinho com o Pai, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Na presença de Deus, coisas que pareciam importantes perdem seu poder. Preocupações que dominavam sua mente são colocadas em perspectiva. Medos que o paralisavam são confrontados pela verdade de quem Deus é. A presença de Deus é o ambiente mais purificador que existe. É onde mentiras são expostas, onde verdade é revelada, onde sua mente é renovada.
Mas você precisa permanecer tempo suficiente na presença dele. Visitas rápidas não produzem transformação profunda. Você não pode orar 30 segundos antes de dormir e esperar renovação mental completa. Você precisa habitar na presença de Deus, precisa marinar nela, precisa permitir que ela penetre cada camada da sua mente. Salmo 27:4 expressa o desejo de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Morar, não visitar. Morar implica residência permanente, implica fazer daquele lugar seu lar. E quando você faz da presença de Deus seu lar mental, quando seus pensamentos habitam constantemente nele, a purificação se torna estilo de vida, não evento ocasional. Visão espiritual aberta revela não apenas o que Deus está fazendo, mas o que o inimigo está tentando fazer. Você começa a discernir estratégias demoníacas antes que elas se concretizem. Você percebe armadilhas antes de cair nelas. Você identifica enganos antes de ser enganado. 2 Coríntios 2:11 explica a importância disso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo estava consciente das estratégias satânicas. Ele não era ignorante. E essa consciência o mantinha alerta, preparado, protegido. Você também precisa dessa consciência. Você precisa de visão espiritual que perceba quando o inimigo está trabalhando, mesmo quando ele está disfarçado. O inimigo não aparece com chifres e garfo. Ele vem como anjo de luz. Ele cita escrituras. Ele usa pessoas religiosas. Ele opera dentro de igrejas. E se sua visão espiritual estiver obscurecida por mente impura, você será enganado. Você aceitará a falsidade como verdade. Você seguirá líderes que o conduzirão para longe de Deus. Mas quando sua mente é purificada e sua visão espiritual é aberta, você vê além das aparências. Você percebe quando algo não está alinhado com o caráter de Deus, mesmo que pareça espiritual. Você discerne quando um ensinamento é sutilmente desviado da verdade bíblica, mesmo que seja apresentado com eloquência. Jesus repreendeu os fariseus por sua cegueira espiritual. Eles conheciam as Escrituras de memória, mas não reconheceram o Messias quando ele estava diante deles. Por quê? Porque suas mentes estavam tão cheias de tradições, orgulho e preconceitos que não havia espaço para a revelação divina. Eles viam com olhos físicos, mas eram cegos espiritualmente. Mateus 15:14 registra as palavras de Jesus: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cegueira espiritual é perigosa não apenas para você, mas para aqueles que você influencia. Se você está cego, você guiará outros para o barranco. Mas, se sua visão espiritual é clara, você pode guiar outros para a luz. Sua responsabilidade não é apenas sobre sua própria vida espiritual. Você influencia outros. Sua família observa você. Seus colegas veem como você reage sob pressão. Seus filhos aprendem mais com suas ações do que com suas palavras. E se sua mente não for purificada, se sua visão espiritual estiver comprometida, você transmitirá cegueira em vez de luz. Mas quando você investe em purificação mental, quando você prioriza a renovação da mente, quando você busca visão espiritual clara, você se torna farol. Você se torna guia. Você se torna alguém através de quem outros podem ver Deus operando. Sua vida se torna testemunho vivo do poder transformador de uma mente renovada. Neemias teve visão espiritual para reconstruir os muros de Jerusalém. Todos ao redor viam ruínas, viam impossibilidade, viam obstáculos insuperáveis. Mas Neemias via restauração. Ele viu além das circunstâncias presentes para o futuro que Deus tinha planejado.
E essa visão o capacitou a mobilizar outros, superar oposição e completar a obra em 52 dias. Sua visão espiritual determina o que você constrói. Se você vê limitações, você construirá pequeno. Se você vê impossibilidades, você nem tentará. Mas se você vê com os olhos de Deus, se sua mente está purificada e alinhada com sua perspectiva, você verá possibilidades que outros consideram loucura, e você terá coragem para persegui-las. A fé age baseada em visão. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não pode ter certeza do que não consegue ver espiritualmente. Você não pode ter convicção sobre realidades invisíveis se seus olhos espirituais estão fechados. A fé não é cega. A fé vê o invisível, mas ela só vê quando a visão espiritual está aberta. Abraão viu a cidade, cujo arquiteto e edificador é Deus. Moisés viu o invisível. Os profetas viram além de suas gerações. E você também pode ver. Você pode ter visão espiritual tão clara que você perceba a mão de Deus operando onde outros veem apenas coincidência. Você pode discernir propósito divino em situações que outros consideram acidentais. Chegamos ao clímax desta verdade transformadora. A purificação da mente não é fim em si mesma. É o caminho para a intimidade profunda com Deus. É o portal para a vida abundante. É a chave que destrava dimensões espirituais que permaneceram fechadas por anos de contaminação mental. Quando você purifica sua mente, você não está apenas melhorando seus pensamentos. Você está preparando o terreno para a habitação divina. Você está criando espaço onde o Espírito Santo pode trabalhar sem resistência. Você está removendo obstáculos que têm bloqueado o fluir da graça, do poder, da revelação divina em sua vida. João 14:23 registra a promessa de Jesus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morada, residência permanente. O Pai e o Filho desejam fazer morada em você, mas eles não podem habitar plenamente onde há impureza mental, não confrontada, onde há padrões de pensamento que contradizem sua natureza. A purificação cria o ambiente para a manifestação divina. Cria o solo onde milagres germinam. Cria a atmosfera onde o sobrenatural se torna natural. Você quer ver Deus agir poderosamente em sua vida? Purifique sua mente. Você quer experimentar a plenitude do que Ele prometeu? Abra sua visão espiritual através da limpeza interior. Hoje é o dia de quebra. Hoje é o dia de libertação. Hoje é o dia onde você declara guerra contra toda fortaleza mental que tem limitado seu avanço espiritual. Você não pode mudar seu passado, mas pode purificar sua mente das toxinas que ele depositou. Você não pode controlar o que outros fizeram a você, mas pode controlar o que você faz com esses pensamentos agora. Hoje se quebra toda a corrente de pensamentos obsessivos que tem roubado sua paz. Hoje se desmantelam fortalezas de ansiedade que têm governado suas decisões. Hoje se derrubam altares de amargura que têm envenenado seus relacionamentos. Hoje se removem véus de incredulidade que têm obscurecido sua visão espiritual. Você é filho de Deus. Você foi comprado por preço. O sangue de Jesus purifica você completamente, não parcialmente, não gradualmente, embora a aplicação seja progressiva, mas completamente. Toda mancha, toda contaminação, toda impureza. O poder purificador do sangue de Cristo é suficiente para limpar a mente mais contaminada, restaurar a visão mais obscurecida, renovar o espírito mais quebrantado. Você foi chamado para viver em liberdade, não em cativeiro mental. Gálatas 5:1 proclama: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Pensamentos que o aprisionam são jugos de escravidão. Padrões mentais que o limitam são correntes, e Cristo já pagou o preço pela sua libertação completa. Você foi criado à imagem de Deus. Essa imagem inclui capacidade de pensar os pensamentos dele, de ver com seus olhos, de perceber com sua sabedoria. Mas essa capacidade foi distorcida pela queda, foi comprometida pelo pecado, foi obscurecida por gerações de rebeldia. Entretanto, em Cristo, a imagem está sendo restaurada, a capacidade está sendo renovada, a visão está sendo aberta. 2 Coríntios 3,18 declara esta verdade gloriosa: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Transformação acontece enquanto você contempla. Mudança ocorre enquanto você mantém seus olhos fixos nele. E quanto mais você contempla, mais você se transforma na imagem daquele que você contempla. Esta é a jornada. Purificação contínua, renovação constante, transformação progressiva. Não é evento único, é processo vitalício. Mas cada dia que você escolhe purificar sua mente, cada momento que você decide capturar pensamentos e levá-los cativos a Cristo, cada vez que você substitui mentira por verdade bíblica, você está avançando na jornada. E com cada avanço, sua visão espiritual se abre mais. Você começa a ver coisas que antes eram invisíveis. Você discerne movimentos divinos que antes passavam despercebidos. Você percebe oportunidades que antes ignorava. Você reconhece a voz de Deus com clareza crescente. Hoje você recebe olhos para ver e ouvidos para ouvir. Hoje você recebe mente renovada e espírito fortalecido. Hoje você recebe discernimento aguçado e sabedoria celestial. Não porque você é especial, mas porque Deus é fiel. Não porque você merece, mas porque Cristo pagou o preço. Não porque você alcançou perfeição, mas porque você se rendeu ao processo de purificação. Isaías 41:10. Sela esta verdade sobre sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está com você nesta jornada. Ele não o abandonou. Ele não desistiu de você. Ele está comprometido com sua transformação completa. Filipenses 1:6 confirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra começou. Continua em andamento e será completada. Você pode confiar neste processo, pode descansar nesta certeza, pode caminhar com confiança, sabendo que o mesmo Deus que iniciou a purificação a levará até o fim. Agora é tempo de ação. Conhecimento sem aplicação é estéril. Revelação sem obediência é condenação. Você ouviu a verdade, você entendeu o caminho, você viu a urgência da purificação mental e a promessa da visão espiritual aberta, mas nada mudará até que você levante e ande. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Você não é refém dos seus pensamentos. Você não é vítima dos seus padrões mentais. Você não está condenado a viver com visão espiritual obscurecida. Cristo o libertou. O Espírito o capacita. A palavra o transforma. Tome posse da mente renovada que é sua herança em Cristo. Abrace a visão espiritual que Deus quer abrir. Recuse viver mais um dia em cegueira espiritual causada por contaminação mental. Sua geração precisa de pessoas que veem com clareza. Sua família precisa de alguém que discerne corretamente. Seu destino exige que você opere com visão celestial, não terrena. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Este é o dia que o Senhor fez especificamente para a sua libertação mental e abertura de visão espiritual. Não o deixe passar.
Não adie para amanhã o que Deus está oferecendo hoje. Não permita que mais um dia seja desperdiçado vivendo abaixo do que Ele planejou para você. Quando você purifica sua mente, Deus abre sua visão espiritual. E quando sua visão espiritual é aberta, você entra em dimensões de fé, poder e propósito que transformarão não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Você se tornará portador de luz em meio às trevas. Você se tornará voz de verdade em meio à confusão. Você se tornará demonstração viva do poder transformador de uma mente renovada, guiada por visão espiritual clara. Levante-se agora, caminhe nesta verdade, viva nesta realidade e observe como Deus moverá montanhas, abrirá portas e manifestará milagres através de uma vida comprometida com pureza mental e visão espiritual aberta. Este é o seu tempo. Esta é a sua promessa. Este é o decreto do céu sobre você hoje.